E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para um podcast Pense Nisso. E a ideia, como você já sabe, desse podcast é trazer aqui assuntos que possam agregar valor na sua vida. Hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente, ele vai ter algumas curiosidades bem interessantes e eu tenho certeza que vai valer a pena você estar aí. Eu sempre falo isso, por gentileza, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, acione as notificações, segue a gente lá no Instagram, compartilhe os cortes. Toda quarta-feira nós temos um vídeo novo para que você possa ter conhecimento, né? E quando você distribui isso, quando você compartilha, você está sendo generoso com aquilo que está sendo entregue para você aí. Né? Aqui nós temos pessoas com histórias de vida, pessoas com assuntos interessantes que demonstram que você pode ter sucesso sim, como eu já disse algumas vezes, daqui a pouco você pode estar sentado aqui conversando com a gente. E hoje especificamente, nós vamos conversar com uma pessoa chamada Raquel. A Raquel, ela é doutora em ciências farmacêuticas, professora tal, e quando eu a conheci, que já faz um tempo, ela estava trabalhando como professora, como docente e tal, e ela naquela época estava buscando ali alguns objetivos com relação a alguns concursos tal, e nós começamos a fazer um trabalho juntos naquele tempo. E ela é doutora em ciências farmacêuticas, né, Raquel? Isso. Né? Ela é toda metódica, tal como a bela doutora, né? Então ela é toda metódica, tem um perfil analítico bem interessante. Seja muito bem-vinda, Raquel. É uma alegria estar aqui contigo. Fazia um tempinho que a gente não se via. Pessoalmente, a gente conversava só, né? Muito bom. Prazer em ter aqui comigo. Obrigada pelo convite. O prazer é meu de poder compartilhar um pouco com você da minha trajetória profissional. Falando sobre trajetória profissional, quando ela é professora, ok? Ela é doutora em ciências farmacêuticas. Agora, você olhando para a Raquel, assim, né? O Theo vai dar aquela cortada agora na Raquel, assim. Essa câmera vai ser colocada na Raquel. Qual é a profissão que você acredita que ela está desempenhando hoje? Te dou 5 segundos para pensar. Pensa aí qual é a profissão. Vamos ver se você acerta. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a profissão que você está exercendo hoje, Raquel? Eu sou perita criminal. Perita criminal. Você faz parte da polícia científica aqui no Paraná. Isso. Então, rapaziada, eu não imaginava que ela estava fazendo isso. Aí quando a gente estava conversando esses dias, ela me falou assim, Silmar, estou como perita criminal. É o CSI do Paraná aqui, Do Paraná, vamos assim exatamente. dizer. Legal, então ela está aqui com a gente, ela vai falar um pouquinho com a gente também, além da sua trajetória, até né, dos concursos, a questão de preparação, enfim, como professora sobre ciências farmacêuticas, ela vai falar como que ela pode utilizar todo esse conhecimento nessa questão da perícia criminal, né? Mas antes de a gente falar sobre a perícia, conta um pouquinho da Raquel, Raquel. Como é que você decidiu se tornar docente, enfim, por quê? Conta um pouco da tua história, por favor. Tá certo. Então, eu me formei em 2008 como farmacêutica e o meu primeiro emprego foi na indústria farmacêutica, né, como analista de desenvolvimento de produtos. Sempre analisando. Sempre analisando. O analítico me persegue. O analítico te persegue, boa. E ali na indústria eu tive essa experiência e me surgiu o desejo da carreira docente. Então, eu sempre gostei muito de ensinar, de trabalhar com a parte de ensino. E eu fui atrás, então, de fazer um mestrado e o doutorado. Eu entrei em 2012 no mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná. E concluí em 2014 o mestrado, já toquei direto aí para o doutorado, que foi até 2018. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de dar aula numa instituição particular em Joinville, Santa Catarina. Foi nessa época que eu te conheci, inclusive? Foi nessa época que a gente se conheceu, numa vida bem atribulada, porque eu dava 25 horas aula por semana, né, em outra cidade, morando aqui em Curitiba. E fazendo doutorado. E fazendo doutorado para concluir. Muita correria,
mas eu sabia que aquilo era algo que eu gostava muito e que valia a pena o investimento, né? E para isso eu estava me preparando nessa época para os concursos para docência, que eu tinha o desejo de passar numa instituição pública, né? Na Federal aqui do Paraná, prestei concurso na Universidade Estadual de Londrina também para docente. E nesse ano acho que foi no ano de 2017, entre 2016 e 2017, abriram muitos concursos aqui no país para diversas carreiras, né? Além desses de docência, concursos maiores, como teve do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde, da ANS, e abriu um deles foi o da Polícia Científica do Paraná. Como existiam muitas matérias em comum, e a área que eu prestei da Polícia Científica do Paraná, é a área 2 que eles falam, é uma área mais voltada para a área laboratorial, de análise. Tudo a ver com o teu perfil. Era a minha praia, né? Então, era o que eu estava trabalhando no doutorado, então exigia ali na prova específica os conhecimentos da parte analítica, de técnicas analíticas, e a parte química, que era o que eu já dominava. Então, eu pensei, esse é um concurso legal para tentar, porque eu preciso estudar ali algumas outras matérias que Só não fazer um são... complemento. Complementar, né? Com a parte ali dos direitos e português, que são a parte básica. Então, eu acho que é um concurso que vale investir. Aí, fui lá, me inscrevi e passei, né? Fui passando nas diversas etapas ali, até o final, que foi o teste de aprovação psicológica. Então, fui classificada. Fiquei ali em torno acho que foi em 21º ali. Na época, eram 2 vagas apenas. Então, eu pensei, não, fui aprovada, ótimo, né? Bom pra gente ver que tá ok, estamos no caminho. Mas não vai ser dessa vez. Não vai ser agora. Não vai ser agora. Nesse meio tempo, eu passei num outro concurso que é para a área técnica dentro da universidade, que existem carreiras de ensino superior. Passei como farmacêutica na Universidade Federal do Paraná. Lembro disso. Foi logo depois do nosso trabalho. Você ficou muito feliz, inclusive. Fiquei muito feliz, porque ali eu consegui terminar o doutorado e já, né, entrar nesse concurso e continuar residindo em Curitiba, que era algo que eu desejava muito na época. Queria ficar aqui. Você até tentava outras cidades, mas o teu desejo era ficar em Curitiba. Isso. E ali eu também comecei a trabalhar na mesma área, inclusive eu fiquei no mesmo laboratório que eu fiz o mestrado e o doutorado. Então, eu ajudava na parte de ensino e pesquisa, também com o desenvolvimento de metodologias analíticas. Então, continuei Só que isso de você ter estudado lá e começar a trabalhar ali deve ter ficado meio chato, né? Foi como uma continuidade da minha pós-graduação, né? Isso é estranho. É estranho para trabalho, porque normalmente quando a gente assume algo novo, a gente quer aquele alguma coisa frio diferente. Na barriga de não conheço, preciso aprender coisas novas. Claro, dentro de uma instituição de ensino, coisas novas surgem a todo momento. Né? Pesquisa, a gente está sempre em busca de novidades. Mas dentro da rotina, a rotina era a mesma. Né? Eu já conhecia as pessoas. Então, assim, para mim, outro ponto era algo muito confortável, na verdade. Muito fácil, né? Muito fácil. Fluía tranquilo. Que é o que você gosta pelo seu perfilzão, né? Tipo Sim. assim, vamos ficar mais de boa aqui e tal, fazendo o mesmo todo dia, tá bom. Isso até me desanimou um pouco de prestar novos concursos para docência, por exemplo, porque eu estava numa atividade que eu gostava de fazer. Tava de boa. Tava de boa, confortável, com os meus amigos já, né, da época da especialização. Tudo parça, tudo legal. Foi meu professor, agora sou colega. É tudo certo. Isso. Então, tava tudo muito bom. Até que, no ano passado, eu recebi um telefonema, numa tarde, assim, muito aleatória. Tranquila.
Eu estava em casa, no sofá, assistindo TV, não estava pensando em nada de trabalho. E aí era a polícia científica entrando em contato com os candidatos que estava para abrir um novo edital de nomeação e perguntando se eu tinha interesse em assumir, porque eu estava dentro das pessoas que estavam para ser nomeadas, né? Então, isso sempre é feito, né, em concursos. Ainda mais um concurso tinha acontecido ali em 2017, né? Porque o concurso ele já estava para vencer. Tava terminando o prazo, né? Estava terminando o prazo. Acho que faltava ali 2 meses quando eles entraram em contato. Então, eles precisavam que os candidatos estivessem atentos para realmente quem tivesse interesse em assumir à disposição para ir já... Tipo de tá imediato. tudo certo. Isso mesmo. E aí foi quando eu recebi esse telefonema e aí a minha semana foi Deve ter sido maravilhosa, né? Mas e se, ir pra cá, ir pra lá, como eu faço? E aí, como é que você teve controle emocional para tomar essa decisão? Como é que você fez? Quais foram os parâmetros que você usou para decidir sair de onde era muito confortável e ter o frio na barriga que você estava sentindo falta? Pois é. Vou dizer que o frio na barriga foi uma das coisas que mais me motivou a tomar a decisão. Pelo novo. Isso, a oportunidade pelo novo. Para tomar essa decisão nesse momento. É claro que... Financeiramente não fez muita diferença? Financeiramente teria uma diferença num longo prazo. Então, em questão de carreira, a polícia seria muito melhor. A nível médio e longo prazo? Isso. Imediatamente não, né? Imediatamente não. Então, isso é uma coisa, assim, que eu tive que pesar, mas não influenciou tanto. Até porque quando você faz doutorado, faz mestrado e trabalha em 200 lugares ao mesmo tempo, você aprende a viver com pouco, né? Porque é um tempo que você não consegue trabalhar muito. Não. Então, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço que passaram por esse processo, se eles não vierem de famílias muito bem financeiramente... Existe uma dificuldade enorme de você conseguir fazer um doutorado e um pós-doutorado no Brasil. Porque você vive com a bolsa. Sim. O resto, doideira total. Então você já estava acostumada com isso também. Estava acostumada. E eu sei que no momento o que eu mais pesei foi a questão do quanto eu estava feliz exercendo aquela profissão, né? E que aquilo, pensando num concurso público, é uma coisa que a gente não para muito para pensar quando a gente vai prestar. A gente fala muito da questão de, nossa, meu sonho era ter estabilidade. Ou seja, eu não vou sair nunca mais dali. Só que ilusão, né? Isso é uma questão um pouco... A gente não para pensar num outro lado. Será que realmente eu quero passar o resto da minha vida fazendo aquilo? E aí foi nesse momento que eu pensei. Porque quando a gente ouve a questão, polícia científica, perito criminal, aquilo assim, desperta uma emoção. Na hora eu falei, não, gente, eu vou mudar. Aí vem a parte racional. Não, eu preciso pensar como que é a carreira, salário, aposentadoria, né? Como que é a dinâmica. E daí a gente para pensar também... Será que é exatamente isso que eu estou pensando que um perito criminal faz? Pois né? porque Será é uma que questão. Eu conheço? Porque é uma questão que eu fiquei pensando, o que um perito criminal faz? A gente vai conversar sobre isso, mas você teve esse questionamento. Sim, porque a gente tem a ideia do CSI, do que a gente vê na TV, até mesmo quando a gente presta o concurso, a gente não tem tanta ideia, uma ideia tão realista. Do que verdadeiramente é. Do que é. Né? A gente, na verdade, um trabalho a gente só conhece na hora que a gente começa a fazer. Na realidade, a madeira você só conhece quando você chega perto dela, né? Antes disso, não. Então você só vai conhecer algo de verdade quando você se aprofunda naquilo, em qualquer área da vida. Uma pessoa, você só vai conhecer ela, ver verdadeiramente quem ela é, quando você começa a conviver com ela. Com a profissão, a mesma coisa. Imagina essa questão da perícia criminal, então. E aí? E aí você tomou a decisão? E aí eu tomei a decisão que eu iria assumir. Pensando nessa questão realmente de eu estar numa zona de conforto,
e que me gerou uma dúvida de que se realmente eu gostaria de ficar na universidade exercendo aquela função o resto ali dos meus 20 anos para me aposentar. E eu tomei essa decisão, então, de assumir o concurso, e aí começaram os desafios. Que aí é conhecer de perto, né? Ver essa madeira de perto, realmente, quais eram as possibilidades que eu tinha de trabalhar. E aí vem um pouco de medo junto, medo do novo, de como eu conseguiria desenvolver isso, né? Uma boa função, né? E assumir esse cargo com o conhecimento que eu tinha. E aí eu pensei, nossa, mas será que esses anos, né, 6 anos que eu dediquei ao mestrado e ao doutorado, iriam ficar para trás? Porque eu fiz pensando na docência. Você fez pensando em ensinar. Em ensinar, exatamente. Só que eu aqui leigo, né, pensando, você quando faz doutorado, mestrado, você aprende muita metodologia. Não é? Metodologia de pesquisa. Uhum. Quando eu vou olhar a polícia científica, o que a polícia científica faz? Tem uma metodologia de pesquisa. Sim. Só que na prática. Então você sai do contexto teórico e vem para o contexto prático. Eu acho que isso deve ser super legal. Né? Você chega no dia a dia, você vai no laboratório, você está trabalhando numa pesquisa, você tem um tempo que você vai determinar qual é. Você tem lá um determinado produto que você está analisando, uma determinada, não sei, um medicamento, enfim. Aí quando você chega num lugar desse, todo dia deve ser um negócio novo, né? Sim. Né? E todo dia você está tendo que buscar conhecimento em algum lugar. E na universidade, eu acho que você tem até mais recursos de pesquisa do que na polícia, ou não? Tem. Ou seja, na polícia você tem que se desdobrar. Isso é legal, né? Isso é ótimo. É um desafio diário. Eu falo assim, na universidade a gente tinha o desafio por projeto. Na polícia a gente recebe vários projetos no mesmo dia. E você tem que entregar. Né? A gente tem um compromisso com a sociedade, que é contribuir na parte de investigação criminal. E esse é o nosso papel ali dentro. E o papel do policial criminalista, do científico, ele é chegar depois que já aconteceu tudo, né? Quando já acabou todo o fervo, é quando você chega. Isso, é isso? Isso. Porque o teu trabalho é mais interno. Mas você vai fazer análise em campo também. Pode ser que a gente faça análise em campo. Hoje eu atuo dentro do laboratório na polícia científica. Então, eu fico na parte interna. Algumas vezes a gente é requisitado para ir num local. Quando existe uma suspeita de algum produto que precisa ser analisado e que se tem dúvida se aquilo é importante para análise ou não, a gente vai até o local e aí faz a coleta, né? Para ter uma segurança, inclusive, do material que a gente está trazendo para dentro do laboratório, para entender um pouco do contexto daquilo. Mas pensando aí na parte criminal, realmente, o perito ele chega na cena do crime, mas depois que ela já ocorreu, né? Então, a gente vai lá para identificar quais são os pontos relevantes a serem colocados ali naquela história, naquela investigação, e até o que precisa ser analisado, né? Então, que tipos de amostras têm que ser coletadas daquela cena e o que é relevante para contribuir para a solução daquele problema. Né, tanto que eu cheguei e brinquei assim, ó, pessoal, né, a gente tava esperando ela chegar aqui. Falei, vamos ver se ela vem armada, se ela não vem armada e tal. E aí, nós olhamos assim, você não tá armada. Não. Eu até fiz porte de arma. E aí ela falou assim, eu até fiz porte de arma. Eu achei mó interessante do porquê que ela fez porte de arma. Bem o perfilzão dela mesmo, né? Por que você fez o porte de arma mesmo? Porque é opcional a utilização ou não para vocês que estão no laboratório, né? Isso. Mas qual foi o motivo que te levou, já que é opcional, ter o porte de arma e aprender a lidar, dar uns tirinhos e tal? Pois é, na nossa rotina a gente pode receber como uma dos materiais a serem analisados armas de fogo. Então, a minha ideia era conhecer melhor uma arma de fogo e saber como ela funciona, como ela é usada, até mesmo por questão de segurança,
para receber esse material para análise, eu me senti mais confortável em mexer, em manipular essa arma. Então, foi mais por isso que eu acabei fazendo o curso. Mas assim, como eu passei, me saí muito bem. Gostei, inclusive? Gostei, inclusive, era algo que eu não imaginava, por isso fica a dica. Tentem coisas diferentes que você não imagina, né? Que vai ser Porque bom. você não tem o perfil de quem usa uma arma assim, tá? Não, nem um pouco. Mas eu achei uma atividade, assim, diferente, curiosa. Bem interessante. Bem interessante. Legal. E você faz essa análise de arma, por exemplo. E como é verificar, por exemplo, se tem pólvora na mão de alguém ou não? Como é que é feita uma análise dessa? Eu sou muito leigo, né? Não sei. Como funciona? Como é que você vai fazer uma análise numa arma de fogo? Que tipo de análise você faz? Na Vamos para a parte verdade, técnica do a parte negócio. técnica. Então, quando alguém usa uma arma de fogo, né, faz um disparo, a gente tem componentes ali químicos da pólvora que acabam ficando esse resíduo na mão, em tecido, né, perto da onde ela foi utilizada. No ambiente ali No fica... ambiente. Então, existem algumas técnicas que a gente pode usar para identificar esses elementos químicos que vão dizer que sim, se eles estão presentes e eles estão dentro de um contexto onde uma arma de fogo foi utilizada. Se ele tem um indício que sim, de... Isso indica que tem aquele resíduo que foi usado por aquela determinada pessoa. Vamos supor, o Silmar vai lá, dispara uma arma de fogo, e aí eu entro nesse processo de análise. Por quanto tempo, por mais que eu tenha lavado a minha mão, tem esse resíduo em mim? Isso é possível de dizer quanto tempo isso fica? Ou se eu der o disparo, for lá lavar minha mão, pronto? Não é assim. Aí depende da técnica que você vai utilizar, o quão sensível ela é, né? Mas A técnica de análise. a técnica de análise, isso. Você vai normalmente para mais profunda ou... Normalmente, pegando aqui a parte metodológica, Metodológica, vamos falar de metodologia científica. para todas as análises ali dentro, a gente começa do macro para o micro. Então, a gente sempre vai começar com exames mais Superficiais? superficiais, Não dá pra dizer que é superficial. não, a gente mais gerais. Então, são técnicas mais abrangentes, né? Técnicas que a gente faz que são indicativas, tá? E aí, conforme a gente vai confirmando, tendo um positivo, existe até um programa na TV, não sei se vocês já viram, mas esse que faz nos aeroportos de apreensão de drogas. Já E vi. aí, a gente tem lá o teste da cocaína, que ele fica azul, né? E aí, se der azul, é cocaína. A gente não pode confirmar com ele que é cocaína. A gente pode dizer Ele indica que é. indica que pode ser cocaína, né? Então, esse é um teste presuntivo. E aí, a partir dele, a gente pega essa amostra e vai para uma técnica mais específica para aquela droga. Então, se eu acho que é cocaína, eu vou fazer um teste específico para cocaína. Que esse é um trabalho que a polícia científica faz que muita gente não sabe. Você vai pegar esse material, por exemplo, levar para o laboratório e fazer uma análise mais crítica daí. Exatamente. Mais criteriosa. Quando eu tenho apreensões de drogas, essas drogas elas precisam ser confirmadas realmente. Não adianta eu pegar um cigarro e falar, isso aqui é um cigarro de tabaco ou é um cigarro de maconha, por exemplo, num achismo, né? Tudo isso é comprovado cientificamente. Se não tiver essa comprovação científica, ele não pode ser uma prova. Não pode ser uma prova, exatamente. Então, esse é um dos trabalhos da polícia científica, que é fazer essa identificação de drogas. Então, essa é a área que eu trabalho, né, no laboratório. A maior demanda é por análise de drogas, tá? Então, a gente recebe muitos materiais por dia e com as técnicas analíticas e metodologias dentro do laboratório, a gente acaba chegando no resultado. Sim, positivo para a cocaína ou negativo para a cocaína ou positivo para N outras substâncias, até novas substâncias, né? Às vezes a gente encontra
uma substância diferente, não catalogada. Isso e acontece? aí acontece. Muito? E aí a gente informa aquilo como uma nova substância. Por exemplo, se foi um comprimido apreendido em festas, né? E aí existem sinais daqueles usuários clínicos. Tudo isso é usado em conjunto, né, num banco de informações, e aí a gente acaba descobrindo também novas drogas que estão sendo utilizadas pela população. E uma parte interessante que eu imagino, também é achismo, né? Se não for, você me corrige. É um trabalho bem imparcial, né? Porque o que acontece? Você recebe um material e você vai ter que fazer uma análise dele. É ou não é? Você não sabe de onde veio, você não sabe quem é o dono, você não sabe quem é, você não tem ligação nenhuma com isso. Você está num lugar, é como se estivesse isolado num determinado lugar, você recebe um material e você tem que fazer um laudo. É isso. Exatamente. Então por isso que nem precisa andar armado, né? Não. Porque você não se envolve na realidade com a situação. Você é um técnico, na realidade nada mais é do que um técnico que vai fazer uma análise criteriosa a respeito de um material que chegou na sua mão. Isso mesmo. E esse laudo você vai entregar, ó, aqui está dizendo isso. Aí o que vai ser feito com isso é o outro processo que não faz parte daquilo que está no teu poder, na tua jurisprudência, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Até porque a gente não tem ideia de todo o contexto que contexto. existe, né, em volta daquele material. Então, a gente faz ali uma parte, né? A gente traz ali um pedacinho de resposta. E aí, o que vai ser feito com aquilo depende de todo o resto que foi coletado junto e de toda a história que está envolvida. E não sei se é a tua área, porque você é mais farmacêutica, mais química, né? Mas houve um disparo, a forma que entrou o projétil em algum lugar e tal, vocês conseguem definir direções e tal? Eu sei que conseguem, mas como que faz isso? Né? Como é que é esse negócio? Dependendo do material, por exemplo, que esse projétil atingiu, então, se eu for pensar em vidro ou até mesmo na pele humana, existem características que são formadas depois dele penetrar, né? Ou se ele só raspou. Então, existe uma resposta desse material a essa entrada do projétil. Sério? Sim, e daí ele pode indicar se a direção que ele veio, se foi de dentro para fora, de fora para dentro, por exemplo, pensando num carro. E aí a gente tem que fazer observação. Então, se é o vidro, eu preciso olhar as características de marca, né, de trincamento daquele vidro. E aí isso vai me indicar, né, dar a ideia de que, se esse projétil saiu de dentro do carro ou da parte de fora do carro. E quanto tempo você tem para fazer uma análise? Cada caso é um caso ou tem vamos dizer assim, aquele período padrão? Chegou um negócio na tua mão, você tem tantas horas para entregar. Como é que funciona isso? Depende do tipo de requisição, mas pela lei a gente tem 10 dias para entregar, né, depois da... Isso é um padrão, pela lei. É o padrão. Mas tem situações que exigem, por exemplo, 48 horas. Isso depende da determinação judicial. Tá, e se tem 48 horas para entregar e a coisa é complexa, e aí, como é que faz? Envolve mais gente? Faz o quê? Não entrega? Não, entrega. Envolve mais gente se for necessário. Ali eu trabalho em equipe. Mas cada perito é responsável pela sua análise. Então, se aquilo veio para você, Silmar tem que responder dentro das 48 horas. Vai se ter ele que não dar um responder, é ele que responde. Responde um Não tem processo jeito. daí. Isso. É desse jeito. Desse jeito. Então não tem muita conversa, né? Você recebeu o negócio, vai ter que virar 24 horas, vai ter que virar final de semana, você vai ter que dar um jeito. Tem que dar um jeito. E aí, acontece muito isso? É bem comum. bem comum. É bem comum. É bem comum eu ter que virar à noite trabalhando. Mas assim, a questão de virar à noite, Nem tanto. nem tanto. A gente consegue dar conta daquilo, porque daí você para de fazer o resto e foca naquilo e direciona ali a tua Vai fazendo toda a energia. para aquilo que é mais urgente. Então, a gente trabalha ali com o que é urgente e é uma demanda muito grande, né? Pensando que a gente trabalha em área criminal, infelizmente, né? Se a gente
não tivesse tantos crimes, não teria tanta demanda. Aham. Mas hoje a gente tem um número de pessoal ainda abaixo, né, Da demanda. da demanda. Não condiz, mas eu acho que isso é um cenário Comum. Nacional e talvez mundial. nacional. E a gente tem que lidar com isso. Em resumo, tem que se virar nos 30. Tem que se virar nos 30. Você tem o conhecimento, você tem a demanda, você tem o material na sua mão e dentro disso você tem que trazer a melhor solução possível. Você dá um parecer ou você só faz um laudo? Porque acho que existem duas formas de fazer isso, né? Você entrega um laudo simplesmente técnico ou você tem alguma opinião sobre na situação? Pode ter ocorrido isso ou não é assim que acontece? Na verdade... Veja, era Igor perguntando, né? Não. É super pertinente a pergunta. Na verdade, isso é uma questão que a gente tem que ter um pouco de cuidado para responder na hora de elaborar esse laudo, porque um laudo ele não pode ser feito de opinião pessoal, por exemplo, ou de achismo. Só técnico. Então, quando a gente está falando que a gente é polícia científica, a gente fala de metodologia científica, eu preciso ter um embasamento científico naquele laudo. Então, todas as respostas que a gente dá é baseado numa ciência, né? Então, foi feito um estudo para aquilo. Então, é claro que dentro de um contexto de laboratório, né, que é onde eu estou atualmente, é muito simples a gente elaborar um laudo. Por quê? Porque eu vou pegar um pó branco, vou fazer lá X análises, 3, 4, 5 análises em equipamentos, técnicas diferentes, e vou chegar à conclusão que sim, é positivo para a cocaína, por exemplo. Tem os seus parâmetros. E aí baseado nessas técnicas, nas suas limitações em questão de especificidade, de seletividade, de técnica, eu vou soltar esse laudo dizendo que sim, dentro com essas técnicas eu posso afirmar que isso é cocaína. Quando eu penso numa cena de crime, já não é algo tão simples assim. Pois é, porque é nisso que eu penso, né? Você chegou numa cena de crime, né? Ah, o sangue tá isso, o sangue tá aquilo. Ah, o corpo tava virado para cá, o corpo tava virado para lá. Ah, foi um homicídio ou foi um suicídio? Como isso, né? Daí você vai dizer assim, não, a trajetória do projétil foi tal. Aí talvez seja isso, eu não sei. E aí? É isso mesmo. A gente precisa analisar toda a cena, né? Tudo que a gente encontrou na hora de analisar aquela cena, tudo que a gente julga ser relevante, e isso é feito dentro de uma metodologia científica, justamente para a gente não perder nenhum detalhe importante. Então, existe também uma metodologia para eu olhar uma cena de crime, para eu coletar uma amostra, né? Então, tudo isso tem um rigor científico, tá? Nesse processo. Só que na hora de escrever, eu não vou poder afirmar que aquilo ocorreu, né? Taxativamente, porque eu não estava lá. Eu não vi o que aconteceu, eu não participei daquilo. Tá, vou fazer uma pergunta, não sei se você consegue responder isso. Mas vamos pensar assim. Teve uma cena em que foi um homicídio, mas foi tentado colocar um suicídio, por exemplo. E porque aí tem umas questões de um suicídio que são bem características, mas você consegue dar uma enganada no negócio. Como é que você escreveria um laudo sobre isso? Você entendendo que não foi a pessoa que puxou o gatilho? Você pode responder isso? Mais ou menos, assim, como seria? Mais ou menos como seria? Para matar uma curiosidade, assim. A gente teria que evidenciar nesse laudo as questões que apontam que não foi a pessoa que causou aquele disparo, por exemplo. E o que seriam possíveis coisas que apontariam para? Pensando numa questão a pólvora na mão? Pode ser pensando o ângulo
do tiro, por exemplo, onde a gente viu uma entrada, né? Especificar bem onde estava essa entrada e onde estava a arma, por exemplo. Que aí não tem lógica nenhuma alguém conseguir atirar daquela forma nela Porque mesma. sozinho tem algumas coisas que você não consegue fazer. Não consegue fazer, exatamente. Então, aí é evidenciar, destacar esses pontos que apontam não para um suicídio, mas para um homicídio. E existem muitos pontos que podem dizer isso. Sim, sim. Já teve algum caso que você teve a oportunidade, não precisa dizer sobre o caso, mas que você teve que fazer esse tipo de análise? Já? Sim, sim, faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Isso quer dizer que tem mais gente dizendo que tem gente se suicidando do que na verdade acontece. Se faz parte da rotina, acontece muito, né? Acontece. Puxa vida. Uma outra questão, né? Uma questão de rotina, assim, que você tem que analisar um tipo de material. Você comentou um bem interessante comigo, que é sobre cães e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Porque eu te fiz uma pergunta, eu vou te fazer a mesma pergunta aqui. Então, no laboratório, às vezes a gente recebe, por exemplo, pacotes de carne crua. E aí, pode ser reclamação, por exemplo, de vizinhos que teve o cachorro envenenado. E aí encontra aquele pacote de carne e a gente precisa constatar se realmente naquela carne existe um veneno, né? Que seria capaz de matar um animal. E aí isso é um tipo de amostra bem estranha comum. E bem comum. Pois que chega no laboratório. Cara. Então o cara abre um BO dizendo assim, meu vizinho matou o meu cachorro. E tem aqui uma carne que pode estar envenenada. E aí eu te fiz a pergunta, e se o próprio cara não gosta do vizinho e usou isso como uma forma de incriminá-lo? Como é que vai saber? Aí a gente vai precisar de ajudas de testemunhas, provavelmente. E daí é aquela parte do contexto que eu te falei que a gente não tem acesso. Porque o que acontece? A gente recebe o pacote de carne. Só isso, né? E aí o pacote de carne não nos diz muito. Ele só vai dizer se tem ou não tem produto, algum tipo de substância. Isso, o que a gente vai conseguir constatar existe a substância lá ou não existe. Se ela existir, aí tem outros passos e daí vai ter que ser junto com outras provas para se chegar aí ao desfecho da história. E que é um negócio complicado, né? Porque como é que você vai conseguir afirmar que realmente aconteceu isso se você não viu ninguém fazendo, você não tem uma filmagem fazendo isso? É bem complexo, né? Você não tem a mão do indivíduo ali, enfim. E vocês fazem a parte técnica. A parte técnica. Qual outro tipo de produto ou de situação de análise assim que acontece na rotina de vocês? Que chega muito? Alimentos em geral, né? Essa Alimentos. Questão de envenenamento. Chega leite, todinho, mamadeira, restos de comida, né? Do prato da pessoa. Ou de animal mesmo, né? Como a gente comentou. O que levaria a chegar uma mamadeira para ser feita uma análise? Tipo, com substância tóxica a nível de envenenamento? Isso. Tipo, para pesquisar se existe quero veneno, me livrar do meu se existe medicação, sedativo, algo nesse sentido. Então, a gente acaba fazendo busca. Aí, dependendo do contexto, existe a suspeita e aí, dentro do laboratório, que a gente faz a investigação naquele determinado alimento para tentar identificar uma possível substância que tenha relação com aquele crime. Entendi. Mas mamadeira é estranho, né? Mas acontece bastante, pelo jeito. Já chegou. Olha que interessante. Que mais de substância? Que outras substâncias? Que situações assim que você vivencia no dia a dia que as pessoas não fazem nem ideia do trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho extremamente importante. Vamos pensar assim, a análise que é feita dentro desse departamento, ele direciona a vida das pessoas, porque dependendo do que você coloca nesse laudo, vai impactar na vida dos outros, totalmente. Na verdade, dependendo não. O que você colocar nesse laudo vai impactar na vida dos outros. Então,
Que trabalhos a mais você faz? Que coisas são feitas assim lá dentro que traz de tanta importância que ninguém imagina? Né? Porque as pessoas não imaginam isso. A pessoa imagina no policial aquele cara que às vezes me incomoda até, né? E você, na realidade, está fazendo um trabalho muito interessante para a sociedade. Fale um pouquinho sobre essa questão, assim, como é que é essa rotina do dia a dia de toda a galera que está lá? Só ali dentro do laboratório, no laboratório de química forense, então a gente trabalha com essa parte de análise de drogas, principalmente a parte de análise de medicamentos, né? Porque medicamentos podem ser usados também para homicídio, para suicídio. Existe a parte dos venenos, né? A questão de agrotóxico, né? Agrotóxicos que são proibidos, por exemplo, para uso no país, que a gente pode comprar então, se no houve uma Paraguai, por denúncia, exemplo. o material vai para você analisar. Isso. Então, Né? que é um tipo de crime também, Sim, né? é um crime. É um crime. Né? Você está comercializando um produto que é proibido. Entendi. E Ele vai além disso, do crime que a gente pensa assassinato, né? Isso. É isso que eu queria entender. Isso. Então, tem outras situações, não só envolvendo a morte de alguém, mas que poderia causar, né? Sim. Se a gente está pensando num produto de um agrotóxico proibido de uso aqui, a questão de falsificação de bebidas também é algo... questão, a gente consegue ver, por exemplo, pelo grau alcoólico, teor alcoólico. A gente tem técnicas analíticas que fazem isso. Por exemplo, tem lá uma marca devida de uísque lá e você consegue identificar se ele é falso ou não. Exatamente. E se ele tiver com o mesmo teor alcoólico, você consegue descobrir também ou não? Podem ter outras formas, né? Eu posso ter a questão da composição, gera um outro perfil químico dessa bebida. A questão de avaliação de rótulos também, né? A gente está indo aí muito para a parte química, mas a própria questão de rotulagem, de comparação, a parte descritiva, né? Isso é feito também. Você vai pro detalhe. Vai para os detalhes. Pega muita coisa assim? Deve pegar um monte, Chega né? bastante. Tem bastante... Tudo que você me perguntou até agora, eu falei que tem bastante. Porque tem bastante amostra mesmo, Silmar. Por isso que o negócio não tem rotina, né? Não. É uma surpresa. Todo dia. Todo dia que você levanta, aí, você não sabe o que vai cair na mão. No início da nossa conversa, daquela falta que eu sentia do frio na barriga, da novidade, ali eu tenho bastante. Então ali você consegue desenvolver algo, porque todo dia você tá vendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Isso. E isso é fantástico, né? É fantástico. Eu acho que é a hora que a gente se sente importante e que a gente lembra que a gente é capaz. E é nesse desafio que eu acho que a gente se sente vivo. Então hoje você vê vida naquilo que você faz. Exatamente. Né? E por mais diferente que possa ser, né? E aí você pega uma coisa que é do seu perfil, você aproveita tudo que você estudou, né? Porque todas as técnicas de pesquisa, metodologia científica você aplica ali mais um pouco. E aí você tem acesso a pessoas que podem te ajudar também se tiver alguma dúvida. Sim. E às vezes acontece, né? Que você Acontece não tem a resposta. muito. E aí você consegue ter esse acesso a essas pessoas também, né? Sim. Que legal. E amostra de todos os níveis, até análise de rótulo. Nota falsa, vocês analisam também, não? Tem também, a polícia ela é dividida em diversos setores. Então, eu tenho a parte de audiovisual, que faz análise também de voz das pessoas, né, de gravações. A parte de vídeo, questão de edição. Tem a parte de documentoscopia, que é onde eu vou ver a questão de falsificação de assinatura, de falsificação de documentos, né? Caramba. Então, são coisas que a gente não imagina, mas que tudo isso é feito dentro da polícia científica. Tudo isso é feito dentro da polícia científica. Questão de documentos, questão da forma que tem um rótulo. Cara, a forma que tem um rótulo. Não é só, o cara não só copia uma coisa da outra, você consegue identificar a diferença? Como? Quando a gente fala em metodologia analítica, a gente sempre tem um padrão, né? Então, eu sempre vou partir daquele rótulo que é o padrão
da empresa, o original. E aí nem sempre as cópias conseguem ser tão perfeitas, né? Então a gente, é claro, você vai reunir informações, né? Então é desde do rótulo, a cor, né, do líquido que tem dentro e a parte de análise química, que é o que vai me dar um bom indicativo. A análise química normalmente vai matar a questão, né? Mata a questão. Por mais que ele tenha o mesmo teor alcoólico e tal, a forma de fabricação ele traz isso, a metodologia que ele usou para criar, o que gera a diferença? É muito difícil, você falou da questão de teor alcoólico, é muito difícil a gente ter algo igual ao original, justamente porque quando a gente fala em falsificação, eles não mantêm um padrão de qualidade. Diferente de quando tem dentro da indústria. Sou muito bobo. Não. É verdade. Se você mantivesse o mesmo negócio, vai ter que vender no mesmo preço. Aí não tem como. Então, normalmente nessa parte química, alguma diferença vai ser apontada. Justamente pela empresa ter toda a questão de controle de qualidade. Então, eles têm um padrão. Então, o perfil da bebida, ele é padronizado. Coisa que a gente não encontra na falsificação. E o que mais falsifica a nível de bebidas? Bebidas destiladas ou vinho, por exemplo? O que vocês mais recebem? Essa questão de falsificação de bebidas tem de tudo. De produtos, em geral, perfume. Perfume deve ser impressionante. Então, assim, tem uma série de produtos, assim, que você imaginar tem falsificação. E chega todo dia? Esses são um pouco menos comuns, assim, na nossa rotina, mas eles existem. Entendi. O mais comum na rotina de vocês é alimento. E droga. Droga é o maior, né? Droga. É uma droga mesmo. É que isso tem relação com a questão de apreensões, né? Então, é a rotina. E pensando no Paraná como um estado muito importante nessa questão de tráfico, né? É porque é uma passagem, das fronteiras, né? É uma passagem. Então, aqui é a nossa demanda mesmo. E aí, quando você recebe um lote, por exemplo, pegou uma carga e tal, normalmente a pessoa que foi presa junto com isso está aguardando uma resposta do teu laudo, né? Sim. Esse é o processo? Você não sabe quem é, mas está aguardando essa resposta. Por isso que tem que se resolver com tanta pressa. Isso. Porque senão prescrevem algumas coisas, é isso? Isso e a questão também do direito da pessoa, né? Depende, às vezes, se ela está presa. Então, se ela precisa dessa resposta. Então, se é um inocente, eu sempre tenho que prezar para que ele fique o menor tempo possível. Uhum. Então, tem essas outras questões de direito penal, né? A ser consideradas também. Por isso que os prazos vêm determinados pelo próprio juiz, provavelmente, né? Isso. Legal. Existem prioridades, por exemplo, chegou um lote aqui e tal, para todo mundo e vem para cá. Como é que é? Como é que é definido isso? Como é que escolhe? É sorteio que vai escolher o perito? Ou cada um já tem uma sua especialização ali dentro naquilo que está mais acostumado? Como é que é direcionado os casos? Ou é por vez, é por chegada? Como é que faz? Isso depende da rotina do laboratório. Isso assim... Cada laboratório tem a sua dinâmica, né? Para recebimento de amostras, assim. Mas é claro que se um determinado perito tem mais afinidade com um tipo de análise, é mais direcionado para ele. Isso mesmo. E hoje nós temos laboratórios de análise só em Curitiba ou nós temos no estado todo? Atualmente a gente tem os laboratórios... Eles ficam aqui em Curitiba, né? E a gente tem em Londrina a parte de análise de drogas, da parte de identificação. Algumas análises são feitas lá também, na polícia. E recentemente a gente teve a abertura de um laboratório também para essas análises de drogas na cidade de Foz do Iguaçu. Lá seria interessante ter, né? Porque imagina, se você pega lá e tem que enviar para cá, porque fica um negócio complicado. Você tem pouco tempo para trazer o laudo e ainda está distante, né? Como é que faz?
Mas tudo isso é levado em consideração. Hoje a gente recebe amostras do estado todo, né, aqui em Curitiba. Então você tem 48 horas depois que a amostra está em sua mão. Ou não necessariamente? Não necessariamente. Mas as comunicações são rápidas. Funciona. Funciona. Uhum. Aquela história que nada funciona no estado não é bem assim, né? Ali tem que funcionar. Tem que funcionar. Se você não funcionar, você não cumpre os teus períodos e prazos e tudo mais. E isso também traz uma dinâmica muito legal, né? Traz. Porque a gente recebe ali as demandas e você tem ali, tem que cumprir, né, a sua carga semanal. E ali dentro, como eu falei, são os desafios. E aí você tem que aprender naquela semana, com aquelas amostras que você recebeu, a entregar os seus resultados ali. Tá. Falando sobre um perfil analítico, né? Que é um perfil forte seu, a questão de análise. Normalmente o analítico, ele tem uma certa resistência a ter que parar uma coisa para começar outra. Né? Você tem um comportamento que é aquele, eu estou fazendo aqui, enquanto eu não terminar, não vou pegar outro porque eu preciso terminar isso, eu tenho um compromisso com isso. Como que você tem conseguido administrar? Tudo bem que foi uma coisa que você procurou até, mas não é algo muito comum em você. Concorda? Concordo. Por aquilo que eu te conheço, você tem esse perfil, então você é muito metódica. Como é que você faz para ter que quebrar isso meio que como rotina, se acostumar a isso e entrar nesse perfil de mudar as coisas que está fazendo, interrompe, começa, volta? Qual é o exercício que você tem feito com a Raquel para a Raquel conseguir viver isso? Pegada essa aí? Pegada. O exercício, ele é diário, Silmar, para a gente não se pegar, por exemplo, à noite, na hora de dormir, pensando nas coisas que você tem que fazer ou que você não conseguiu concluir. Porque isso é uma coisa que muita gente enfrenta no dia a dia. E ali você... Por que eu estou te perguntando isso? Né? Desculpa te interromper. Porque as pessoas têm essa dificuldade e você tem prazo para entregar. E aí você tem uma arma no teu pescoço dizendo assim, ó, você precisa entregar. Não adianta você querer dizer que não vai fazer. Não adianta você querer procrastinar. Não adianta você... Não tem. E aí? Porque a questão tá aqui, né? E aí? Isso é algo que incomoda bastante. Gera um incômodo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente sabe que a gente tem um prazo, parece que... Tem uma justificativa. Você tem uma justificativa. Então, aquilo você dá o seu máximo e você consegue. E aí, eu converso comigo mesma e falo aquilo que eu tive que parar para fazer, que tem outro prazo. Ele tá lá e ele precisou ficar lá, separado. E vai ter o momento dele de dar continuidade e a gente vai conseguir. Então, é uma conversa tentando me convencer de que tá tudo bem. É um diálogo interno. Que tá tudo bem e que eu estou fazendo o meu melhor naquele momento. E eu precisei parar algo para começar algo mais urgente, que aquilo vai ser finalizado e que vai ter o seu tempo de realização ali posteriormente. Por que eu estou fazendo essa pergunta para ela, para você que está nos assistindo aí? É justamente por causa disso. Porque é algo que as pessoas enfrentam todo dia. Se eu tenho um perfil mais executor, eu vou fazendo e se explodo o mundo. Eu não estou nem aí pro resultado. Quer dizer, eu estou muito aí pro resultado, não importa a forma. O analítico, não, né? O analítico, ele está muito preocupado com o resultado e muito mais preocupado em como vai fazer. Né? E, pelo amor de Deus, não me atrapalhe. Existem muitas pessoas com esse perfil. Só que existem coisas na vida que você precisa parar e executar outra porque ela se tornou mais urgente. E ter esse diálogo dizendo assim, tudo bem, eu parei aqui para fazer esse, porque na janela, na minha tabela, na minha matriz de prioridade, isso aqui é mais importante, isso aqui não vai me matar. Só que muitas vezes eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, fico olhando para aquilo que eu também tenho que parar de fazer e não faço, não entrego os dois e entro em parafuso. Então esse diálogo interno é muito importante. E quando você diz, não, tá tudo bem. É possível. Fica mais fácil, né?
Por Sim. mais que gere uma certa dificuldade. Mas quanto mais você consegue fazer esse exercício e você vai percebendo que dá para viver assim, se torna mais leve. E quando você passa por isso uma vez, isso é algo que me ajuda. Eu lembro. Então, Raquel, você já foi capaz de parar algo, E fazer, recomeçar. recomeçar e dar conta. Então, vai dar certo. É isso que eu falo comigo. É um exercício, viu? Fala isso pra você aí, ó. Eu já fiz e tal. Porque o nosso cérebro trabalha com associações, né? Então ele vai, falando em metodologia, né? Ele trabalha com associações. Então ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com aquilo que eu já fiz lá atrás. Então eu já fiz, deu certo, pô, volta. E faz. E é só fazer da mesma forma. Né? E aí vai ajustando. E conforme as coisas vão acontecendo, você vai deixando mais fácil, menos pesado, enfim. É legal, é um exercício muito legal. Porque você precisa, né? Te ouvindo falar, chegam amostras todos os dias, chegam demandas todos os dias. Existem demandas que eu preciso entregar na sexta-feira e hoje é terça. E chega uma que eu tenho que entregar na quarta, a de sexta vai ter que esperar. Só que tem gente que trava quando isso acontece. Né? E é o perfil normal, trava. E eu não consigo fazer. E não tem travar, né? Ou você abandona tudo, sai gritando, ou você vai lá e faz o que tem que fazer. E quando você faz, você descobre, nossa, deu certo. E esse exercício é importante. Eu sobrevivi. E esse exercício é importante. E se eu consigo fazer essa associação com, poxa, deu certo, eu vou fazer outras vezes. No começo foi mais difícil, né? Foi. Bem mais difícil. Como é que foi isso no começo? O problema do começo é porque é um conjunto, né? É tudo novidade. E aí a pessoa que é analítica, ela precisa encontrar a receitinha dela de como conduzir o dia e de como as coisas se encaixarem Criar a rotina. perfeitamente. Criar a rotina, exatamente. Então, para isso, ela precisa conhecer a rotina. Então, até tudo estar muito claro. E é o que eu te falei da questão de fazer o curso de porte para conhecer a arma. Eu Então, pensei isso era nisso. algo que me incomodava. Então, até eu entender tudo, e eu ainda não entendo tudo, porque todo dia é novidade, ninguém entende de tudo, né? A gente Vão não passar tem 20 esse anos e não vai controle, entender não tudo. vamos entender. Mas até encaixar isso é bem complicado. É cansativo a questão do quanto a gente consome de energia com isso, né? E olhando assim, é uma energia gasta à toa, porque ela não soluciona nenhum problema, né? Tudo ali continua, o que você tem que fazer tá ali. Sim, é o que a gente conversava quando nós fazíamos o processo. Você está fazendo isso aqui, mas não tem jeito. É isso, É e é isso. isso. É o que tem ali e é isso. Não adianta. Não tem como fugir Não tem disso. como fugir. Então, sim, foi mais cansativo, né? Porque daí você gasta uma energia em coisas que não te dão retorno, né? E você fica muito pouco produtivo, né? Pouco produtivo. Porque a gente está pensando em ajustar as coisas para ser produtivo e aí a gente não está fazendo nada. E aí você entra num looping, você não faz nem lá nem cá, né? Isso, exatamente. E é essa a chave da procrastinação, né? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço, porque daí eu acho que é difícil, eu acho que não sei o quê. E aí não sai do lugar. E aí você tem que começar por alguma coisa. Então, uma coisa que eu usei então, do que a Raquel sabe, do que ela trouxe de experiência anterior, lá da universidade, da pós, da docência, o que a gente consegue aplicar hoje, né? O que eu dou conta com esse pouco que eu aprendi aqui, que eu já conheci da rotina. Pouco que não é pouco, né? Não é pouco. Algo que ajudou bastante é que logo ali depois de um mês que a gente entrou, a gente já começou num curso de formação. Então, abriu ali, né, para a gente entender melhor as áreas e ter um pouco mais de conhecimento do trabalho, da rotina, dos setores. E aí eu me senti um pouco mais confiante e preparada para atender as demandas. Como sempre, você precisa primeiro conhecer alguma coisa para conseguir ir até lá, né? Para conseguir ir, exatamente. Né? Mas uma coisa que eu creio que está no perfil do pesquisador é você todos os dias buscar novas formas de fazer as coisas.
Faz sentido? Faz todo sentido. Né? E aí todo dia você tá buscando um negócio diferente, um jeito diferente e tal. Só que o que eu acredito que mais pegue assim é justamente estou fazendo, eu preciso parar para começar um novo processo. E isso na vida é todo dia assim, né? No teu dia, se coloca uma agenda para você trabalhar. Aí tem aquela pessoa, nossa, coloquei 10 coisas na minha agenda, não fiz nada. Porque as outras... Aí é zona, meu, é desorganização, né? Mas existem coisas que vão acontecer fora do teu planejado. E essas coisas que acontecerão não podem tirar você do foco do que você tem que realizar. Encaixa, ajusta, toca o pé. Só que, para um analítico profundo, isso é complexo. E esse diálogo interno é muito importante. Então fica a dica para você, ó. Conversa com você assim, ó, você já conseguiu, vai conseguir de novo. Qualquer coisa pergunta para Raquel depois como é que faz. Aproveitando, já distribui esse conteúdo, vai, compartilha, passa para todo mundo que você ajuda a gente, né? E aí, o que você pode contar mais de legal, assim? O que tá te motivando demais em estar lá? Mesmo não querendo ter essas mudanças, é essa variedade que te motiva? Esse desafio a você mesmo a todo dia? Sim. A rotina que não tem rotina, lá, né, é uma rotina só na ideia, isso traz um frescor no dia de você ser desafiada, de ter algo diferente a ser pensado, de você ter um olhar para algo que pode ser melhorado no processo. Então, isso me faz me sentir útil dentro do setor que eu trabalho. Você se vê ali abençoando pessoas? Sim. Você se vê ali distribuindo o teu conhecimento de alguma forma para as pessoas, né? Sim. E isso, isso que você falou era exatamente o que eu ia colocar agora na sequência da questão da docência e do ensino, né? Que eu falei que eu sou apaixonada aqui, né? No começo da nossa conversa. Como Deus é bom, né? Em todo tempo. Em todo tempo. Dentro da Polícia Científica existe a área de residência, né? Nós recebemos residentes técnicos, nós temos programas de estágio. E essas pessoas estão dentro de todos os setores ali na polícia, né? E eu tenho o prazer de trabalhar com essas pessoas. Então, né? a docência continua aí. Então, a docência continua, né? Eu não estou exercendo ali com um quadro, né? Com o perfil ali da professora na frente da turma ensinando, mas eu estou ali lado a lado com alguém que está me ajudando na minha rotina, né? E eu tenho essa oportunidade de ensinar essa pessoa e de trazer um pouco da nossa rotina, da nossa vivência profissional para essas pessoas. Isso é muito gratificante, né? Demais. Porque pelo que eu sei, né, pelo que eu te conheço, você sempre gostou de transmitir conhecimento. E essa é uma questão que eu estava me perguntando aqui, né? Tá bom, ela transmitia conhecimento para as turmas, agora ela está fechada no laboratório. Está trazendo um conhecimento, né? Mas você não vê esse conhecimento. Eu imaginava que você não via o crescimento em alguém. Mas se você tem a possibilidade de fazer isso, você continua como professora. Porque não adianta, né? Professor é professor, ele vai querer ensinar e acabou. Tá na gente isso, Tá né? na gente. A gente vai sentar e vai querer falar alguma coisa, poder ajudar, poder ouvir, né? Poder dar uma orientação, lógico, não se metendo na vida de ninguém, mas se ela pede uma ajuda, você tem como passar esse alinhamento. Faz parte do nosso gene, na realidade, né? Tá na essência. Tá na essência. Tá na essência. E pensa em voltar a ser professora ou não mais? Só na academia, quem sabe, treinar os caras, tal. O que você pensa? Esse é algo que eu pensei, assim, eu penso em ser professora, mas Dentro da polícia. da polícia. Isso. E tem área para isso? Dentro dos cursos de formação, né, tem os professores dentro do curso e eu pretendo fazer parte
nos Legal. próximos anos. A maior parte do pessoal que trabalha na científica, na polícia científica, tem essas formações mais diferentes, assim? Farmácia e tal, ou não necessariamente? Tem diversas formações, porque tem várias áreas de atuação, então são aceitos a questão de ensino superior, diversos cursos, né? Então, engenheiro, químico, farmacêutico, tem biólogo, tem engenheiro químico, tudo que você imaginar. Porque, na verdade, cada segmento precisa de uma especialidade, De uma né? especialidade. E ali você trabalha com especialistas, né? Sim. Não é, pegou o Silmar lá e colocou lá. Não, são especialistas na realidade, né? E você tem um preparo quando você chega, né? Por mais que você tenha a sua formação, mas é igual eu te falei, a Tem um gente tem um alinhamento. curso de formação. Então, vai existir esse alinhamento para aquela função que você vai desempenhar. Sempre. Sempre. Legal. Daqui a pouco você está dando as aulas de alinhamento também, olha só. Muito bem. E se você pudesse dizer para quem está nos assistindo, para aquela câmera que está lá, olha lá aquela câmera, o sorrisão da Raquel. O que você diria para as pessoas que estão aqui nos assistindo agora, né? Que mensagem a Raquel dá? Porque você estudou, se formou para passar em concurso, docência, aí de repente mudou no meio do caminho, porque as pessoas acham que depois de uma certa idade não dá para mudar, você mudou. Ah, mas ela passou no concurso público, por isso que ela mudou. Eu falei, não, mas você mudou, pode não dar certo. Né? Pode dar bem errado, inclusive, mesmo sendo um concurso público. Porque aquela Pode. questão de estabilidade, ela é relativa. Né? Ela é bem relativa. Então, o que você falaria sobre isso? Dessa mudança de carreira, apesar de você usar tudo que você tem, você mudou de carreira. Que mensagem você deixa? Nossa! Olha isso! Ai, Silmar. Ai, meu Deus do céu! Então, deixando aqui para vocês, da minha experiência, busquem os seus sonhos. A famosa realização profissional, né? O emprego perfeito, ele não existe, mas existe o que eu amo fazer. Eu acho que esse é o mais importante. Então, se a gente é feliz com aquilo que a gente desempenha, não importa se é um concurso público, se é um emprego privado, é a oportunidade da gente ser feliz e ser realizado naquilo que a gente está construindo. Porque hoje você faz o que você ama. Faço o que eu amo. O que você sempre buscou fazer, né? Isso mesmo. E até se arrisca a mudar de processo no meio do dia. Pois é. E mesmo quando a gente acha, eu vou para a polícia científica e o meu sonho era ser docente, realmente eu continuo amando a docência, né? O ensino. Mas a gente tem oportunidade, né? E se não tiver, a gente cria a oportunidade de ensinar, né? E eu falei aqui do exemplo dos estagiários, dos residentes, que realmente é um ensino direto, mas por que não para o seu colega de trabalho? Você Né? consegue compartilhar. Você Conhecimento consegue. você compartilha com todas as pessoas. Exatamente. Provavelmente você dê palestras hoje, você consiga fazer vários eventos em que você está ensinando. Ou seja, isso não morreu, você não perdeu isso. E não foi um investimento jogado fora. Não, nem um pouco. Na verdade, te deu muita bagagem para muita coisa, né? Sim. Eu posso dizer que hoje eu estou dentro da polícia científica como perita criminal e isso tem tudo a ver com o mestrado e com o doutorado que eu fiz, né? Foi essa carreira de pós-graduação que me trouxe para dentro da polícia científica. Coisa Com que você toda nem imaginava certeza. que ia acontecer isso um Coisa dia. que eu não imaginava. Olha como são as coisas, né? Nós temos alguns planos, e aí eu gosto, tem um versículo na Bíblia que diz assim, né? Os meus planos não são os seus planos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Você tinha um pensamento, você tinha um plano. Mudou. E você continua feliz igual. Continuo feliz igual. Aliás, até mais, né? Porque hoje tem o frio na barriga todo dia, que você tá gostando da ideia. Isso mesmo. Porque antes você não gostava muito do frio na barriga, agora você não gostava nem de elevador, né? Pois é. A Raquel, Agora a gente busca o desafio. Agora a gente busca o desafio. A Raquel, ela não gostava de elevador, ela tinha um certo medo de elevador e a gente conseguiu, num trabalho bem legal, tirar isso, né?
E como você mesma disse, né? Como pode, né? O medo do elevador bloquear tantas coisas. Você falou isso naquela época. Muito interessante. Se quiser saber como foi isso, depois você me pergunta. Tá bom? Muito obrigado, Raquel. Que legal que você esteve aqui com a gente. Vamos encerrar a nossa conversa aí. Valeu mesmo. Obrigado por ter aceito. Tô feliz porque você tá feliz naquilo que você tá fazendo. Obrigada. É muito legal a gente ver essas coisas e ver as pessoas que a gente conhece progredindo e tendo alegria no desempenhar do seu dia a dia. Não tem valor que pague isso, né? É muito legal ter essa oportunidade. Eu gosto muito de ver as pessoas crescendo. Obrigado e parabéns, né? Eu que agradeço a oportunidade aqui da nossa conversa. Legal, valeu, Raquel. E olha aí, pessoal, você mais uma vez, né, que está nos assistindo aí. Chegamos ao final de mais um Pense Nisso podcast. Compartilhe esse vídeo, aciona aí as notificações, o famoso sininho. Segue a gente lá no nosso Instagram e todas as redes sociais. Estamos aí para, digamos assim, desmistificar algumas coisas e também distribuir conhecimento. Beleza? Valeu, muito obrigado, grande abraço e até o próximo vídeo. Um abração aí.